Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 14 de novembro, nós estamos com o Alimento Diário, essa série, e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 1, o Reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 4, o Reino de Deus, a desconexão da criação. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós a importância de a gente estar vivendo conectado com Ele. É através dessa conexão que a gente vai ser suprido pela vida divina. O inimigo, ele pode usar muitos enganos, doutrinas, ensinamentos, mas esses ensinamentos não podem suprir vida. O único que consegue nos suprir vida é Cristo. Por isso a gente precisa realmente tomar a vida de Deus como nosso parâmetro, como nossa base. Deus, ele quer nos tornar cada vez mais unidos a Ele. O inimigo, ele acaba nos tirando da presença de Deus, ele acaba nos tirando da paz de Cristo. Por isso que hoje o Senhor, ele não quer só um relacionamento entre criatura e Criador, mas Ele quer nos dar um relacionamento segundo a nova criação, segundo a igreja. É um homem segundo Deus, segundo Cristo. Ó Senhor Jesus, o homem que é colocado em Cristo e aperfeiçoado em Cristo. Deus, ele criou todas as coisas e ele tem um plano perfeito. Ó Senhor Jesus, o inimigo não sabia disso, ele achou que aquilo que Deus fez no passado ia durar para sempre. Mas Deus, ele queria algo superior. Ele não quer só nos colocar a seu lado, mas ele quer nos inserir nele mesmo. Ó Senhor Jesus, e é isso que a gente precisa realmente perceber. É a vontade de Deus que vai nos inserir, é o trabalhar de Deus, e a gente tem que estar atento, tendo comunhão uns com os outros, comunhão na palavra, para a gente poder ficar cada dia mais claro e cooperar com o Senhor, para o nosso crescimento de vida e para o cumprimento da vontade de Deus na terra hoje. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ó Senhor Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, do versículo 3 ao 9. Ó Senhor Jesus. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 31. Ó Senhor Jesus. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. João, capítulo 17, versículos 21 e 22. Ó Senhor Jesus. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Unidade perfeita, Deus e o homem. Ó Senhor Jesus. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério oculto por gerações,
que Deus revelou a seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Os anjos também não conheciam esse mistério, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Isso não está mais meramente no nível da criação de Deus. Agora, esse mistério foi levado para outro nível, o nível de Cristo e da igreja, da nova criação. Ó Senhor Jesus. Lúcifer achava que isso ficaria somente no nível da criação. Pensava que Deus precisava dele para lidar com as criaturas e que isso duraria para sempre. Entretanto, se esse fosse o plano de Deus, ele não precisaria ter criado o tempo, mas poderia permanecer na esfera da eternidade. Ele criou o tempo para algo muito superior. Deus não queria apenas reinar sobre as criaturas, ele queria a nova criação. O plano de Deus é obter uma nova criação, e nessa nova criação, Satanás não tem nada a fazer, nenhuma competência ou incumbência. Ele não pode dispensar a vida de Deus, nem gerar essa nova criação. Só Cristo pode fazer isso. Isso os anjos não sabiam. Ó Senhor Jesus. Nós hoje temos grande responsabilidade no plano de Deus, pois é o Evangelho que pregamos que gera essa nova criação para Deus. Quando saímos às ruas para orar pelas pessoas, quando falamos com elas sobre a palavra de Deus, ou quando deixamos em suas mãos um livro que fala do Evangelho do Reino, conectamos as pessoas a Deus no plano da nova criação. Esse é o efeito do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ó Senhor Jesus. Esse mistério estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. Deus não revelou esse mistério no plano da criação. Isso só foi revelado no plano da nova criação, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os principados e potestades são os anjos caídos que se rebelaram e seguiram Satanás. Ó Senhor Jesus. O reino de Deus existe de eternidade a eternidade. Deus então criou o tempo. O objetivo de Deus ao criar o tempo e a criação era extrair dela a nova criação. Se o propósito de Deus ficasse apenas na criação, seria superficial demais. O propósito eterno de Deus é muito mais nobre e elevado do que pensamos. A corrupção de sua criação pela queda do homem não atrapalhou seu propósito eterno. Deus tem criado, a partir do Evangelho, sua igreja, a nova criação. E essa nova criação vai ter um relacionamento totalmente diferente com o Criador. Ó Senhor Jesus. É pela fé na palavra de Deus que sua obra é realizada e a nova criação é gerada. O objetivo da criação é Deus extrair dela a nova criação. Satanás não consegue fazer isso, mas Cristo fez. Cristo não só nos redimiu como criação, mas também nos tornou uma nova criação. Por sua redenção, ele nos limpou das consequências malignas da queda e por meio da regeneração nos deu uma nova vida, a qual criou um novo homem, uma nova criação. Hoje, Deus está trabalhando para que sejamos inseridos nele. Satanás jamais conseguiria fazer isso. A nova criação e Deus serão um. Lúcifer queria estar assentado ao lado de Deus, mas nós e o próprio Deus seremos um. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, essa unidade não é algo que o homem consegue fazer. Essa unidade só o Espírito consegue fazer. Por isso, limpemos nossa alma de toda a impureza. Behemoth e Leviatã não devem ter lugar na vida da igreja. Sejamos puros, simples, transparentes, não guardando qualquer outra intenção no coração. Estejamos contentes onde o Senhor nos colocar para servir-lhe. Busquemos apenas o que Deus nos deu, nada além disso. Assim, juntos concluiremos o plano de Deus, e nós e Ele seremos totalmente um. Ó Senhor Jesus. O objetivo final de Deus é extrair da velha criação a nova criação. Essa nova criação, a igreja,
será a esposa de Cristo e se unirá definitivamente a Ele, tornando-se os dois um só espírito. Essa unidade ninguém mais separará. João viu isso em Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Hoje vivemos uma sombra de nossa união com Cristo. Na época da Nova Jerusalém, Deus e o homem habitarão juntos. Ou melhor, como o Pai e o Filho habitam um dentro do outro, nós agora habitamos no Filho, que nos colocou no Pai. Esse é o tabernáculo de Deus com os homens. Esse versículo, na versão da Bíblia de Jerusalém, diz: Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão seu povo e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ó Senhor Jesus. Nosso Deus na eternidade futura será diferente do Deus na eternidade passada, pois será o homem consigo. Ele será conhecido como Deus com eles, ou seja, Deus com os homens. Veja que trabalho maravilhoso. Lúcifer achou que entendia a Deus, mas estava enganado. Deus é infinitamente superior a ele. O plano de Deus é magnífico e perfeito. Ó Senhor Jesus. Com a rebelião de Satanás e a queda do homem, o universo foi desconectado de Deus. Infelizmente, os elementos satânicos ainda estão em nós. Temos as mesmas tendências que precipitaram a corrupção e queda de Satanás. Se permitirmos que elas cresçam em nós, isso pode atrapalhar-nos e, pior, atrapalhar a igreja e a obra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Essa palavra tem como objetivo estabelecer o reino de Deus. Já estamos no final dos tempos. Não temos mais tempo a perder. Que essa palavra nos alerte e limpe de toda a impureza que ainda houver em nosso coração, em nossa alma. Não precisamos arrepender-nos apenas dos pecados graves que cometemos, mas também das coisas que provêm de nossa vida da alma. Embora muitas vezes não as consideremos graves, elas são sim, por tudo que vimos nesta mensagem, muito graves. Dessas coisas também precisamos arrepender-nos cabalmente, no pó e na cinza. Assim, o Senhor encontrará liberdade na igreja e nos usará cada vez mais. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, qual é o objetivo de Deus ao criar o tempo e a velha criação? Ó Senhor Jesus, é gerar, a nova criação em Cristo. É através da velha criação, essa velha criação colocada em Cristo, que Deus vai extrair essa nova criação. A velha criação está ali, Senhor Jesus, era conectada a Deus, mas por causa da rebelião foi desconectada, mas isso não atrapalhou o Senhor. Ele já tinha o seu plano, ele já tinha Cristo como conector central de todas as coisas. Então hoje, quando a gente crê no Senhor, mas não só crê, mas também vive no Senhor, a gente tem comunhão com Ele, a gente vive diante dEle, ó Senhor Jesus, nós somos reconectados. E aí, essa nova criação, ela tem efeito. Não basta só dizer, sou filho de Deus, já sou nova criatura. Mas não, eu preciso ter um relacionamento novo, diferente, um relacionamento com um Deus vivo e verdadeiro. É isso que o Senhor aguarda de nós. Nós temos esse relacionamento de nova criação, uma nova criatura em Deus, que vive em obediência, vive seguindo o Senhor, cumprindo a sua vontade. É isso que o Senhor quer colocar em nós. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: cooperar com aquilo que só o Espírito pode fazer. A gente não pode cair no orgulho de Satanás, e achar que a gente já entendeu Deus, já entendi o que é a obra, posso fazer já, tá comigo, tá com Deus. Não é por aí não. É realmente viver no Espírito. Isso é um guardar para nós. Deus ele entregou isso para o Espírito, para que a gente possa viver no Espírito. E quando a gente está no Espírito, aí que a gente gera a vontade de Deus. A gente não pode ficar em nós mesmos achando que a gente é alguma coisa, senão vai brotar soberba, queda, ruína. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus,
É importante a gente perceber, né, que Deus ele tem um objetivo para tudo. Ó Senhor Jesus. Ele nos colocou nele mesmo. Ah, eu estou na igreja, mãe, agora já está muito bom. Agora é só esperar ir para o céu. Muitos cristãos estão aí, não, irmão, quando eu morrer, eu vou para o céu. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor mostrou para nós que não é para a gente ficar esperando alguém apontar, né? Quando alguém disser, olha, eis ali o reino de Deus, ou lá está. Muito pelo contrário, a Bíblia fala, não acreditei neles. O reino está dentro de vós, Senhor Jesus. Mas o que é um reino? É isso que a gente está estudando no Evangelho de Mateus. O reino é onde Deus ele governa, onde ele tem a sua autoridade. E é isso que tem que perceber. Eu estou debaixo da autoridade de Deus? Eu estou tendo comunhão com o Senhor? Aí o Senhor ele mostra para nós, como saber se eu estou obedecendo? Como saber se eu estou praticando? É Deus mesmo confirmando, é a paz de Cristo. Senão ele mostrou, né? Já viu durante a semana. Então o que vai acontecer? Eu vou usar a minha habilidade para ganhar pessoas, para as pessoas concordarem comigo. E não é por aí. Hoje a gente vê muitas pessoas fazendo qualquer coisa e falando assim, não, um dia quando eu for diante de Jesus, ele vai ter que me deixar entrar no reino, porque eu vou mostrar para ele quantas coisas eu fiz. E o Senhor já mostrou que esse não é o caminho. Mateus 7, né? A gente tem sempre que lembrar de Mateus 7. Senhor, em teu nome, fizemos isso, isso e aquilo. Né? Curamos, pregamos o evangelho, fizemos sinais, milagres. Ó Senhor Jesus, mas eu falo, olha, mas o Senhor fala assim, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Senhor Jesus, já pensou você se sacrifica, faz um monte de coisa e depois você ouve o Senhor falar que isso aí não passou por ele, e o inimigo fica rindo, né? Olha, você fez a minha vontade, você não fez a vontade de Deus. Ha, ha, ha. Ó Senhor Jesus. É isso que precisa realmente perceber. O inimigo, ele achou que conhecia Deus, ele achou que Deus ia ficar só naquilo ali, Deus precisava dele, ele já tinha colocado todo mundo debaixo da autoridade dele, já tinha dado um jeitinho. Ó Senhor Jesus. E não é por aí, né? Deus ele criou o tempo para poder gerar a nova criação. Ele não sabia. Isso só veio quando Cristo veio, só aí que veio a revelação. Então a gente precisa realmente perceber, onde estava oculto. Mas Deus só revelou a igreja. Ó Senhor Jesus, só revelou para que eles podiam cumprir. E o que a gente precisa perceber é que a gente tem que viver no Espírito. Paulo era alguém que buscava Deus e quando de repente se deparou com a realidade, ele viu que ele estava indo contra Deus. Um dia o Senhor teve que derrubar ele do cavalo e dizer, Paulo, por que você está me perseguindo? Mas quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ó Senhor Jesus, ficou ali 3 dias cego, né? Orando. Aí o Senhor foi lá e mandou, né? Ananias. Aí depois ele percebeu, olha, considerei tudo como um refúgio para ganhar Cristo. Senhor Jesus. Ou seja, tudo que ele aprendeu antes, ele viu, olha, e ele queria mostrar isso para os judeus. Olha, se vocês ficarem da mesma maneira de antes, isso não leva a Deus, isso é caminho satânico. É o caminho do diabo, de ficar brigando, matando. O caminho de Deus é um caminho de amor, é um caminho de espírito. E aí ele procurou conduzir os irmãos. Olha, eu não vim aqui com linguagem de bajulação, não vim aqui bajulando ninguém, não vim aqui buscando interesse próprio, não vim aqui cercando os irmãos com isso, com aquilo. Não, eu vim para vocês para mostrar o Espírito. E é isso que tem que perceber. Eu preciso viver no Espírito. Irmãos que às vezes reúnem anos e não perceberam ainda o Espírito, não perceberam o guiar de Deus, daqui a pouco discordam e vão embora. E ainda levam um monte de insatisfeitos com eles. Ó Senhor Jesus. Mas a gente não pode fazer isso. A gente achar que está conduzindo os irmãos ao Senhor, quando na verdade está conduzindo para longe. Está seguindo no caminho do diabo. Né? Como mostrou, dentro de nós tem esse bicho ainda do orgulho, o Behemoth e o Leviatã, a parte boa, a parte ruim. Mas é o que? É independente. Deus ele é muito superior. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa realmente perceber que só Deus pode nos dispensar vida. O plano de Deus é a nova criação. Né? Isso aí não tem nada a ver com o diabo, ele não tem competência, não tem incumbência, ele não consegue dispensar a vida de Deus. Então a gente precisa realmente exercitar o Espírito. É o Espírito que realmente leva as coisas adiante. Uma vez o irmão Pedro me deu exemplo, né? Quando foi ver ali em Atos 13, quando estavam ali os cinco irmãos ali
de Antioquia, né? Barnabé era o primeiro, Saulo era o último, e fala que eles jejuavam e oravam, aí veio o Espírito Santo e falou, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Aí falou que ficava ali, né? Senhor, como que aconteceu isso? Não veio uma voz do céu, abriu uma nuvem, veio uma luz. Não, algum irmão usado pelo Espírito, sensivelmente o Espírito falou, olha, Deus ele quer separar Barnabé e Saulo por uma obra. E aí o que acontece? O Espírito dentro de cada um confirmou aquilo, porque estavam jejuando e orando para cumprir a vontade de Deus. Então, é isso que tem que perceber, quando o Espírito falar, nós também temos o Espírito dentro de nós, e ele é que tem que reagir. Não é o meu ego, não é a minha vontade, não é o meu jeito, é o Senhor. Por isso que a gente precisa realmente aprender a viver pelo Espírito. É o que o Espírito despertar, o que o Espírito conduzir. Deus ele tem um objetivo para essa nova criação. E tudo é para a igreja e pela igreja. Por isso que mostrou para nós, né? O homem e a mulher, né? É grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E aí fala, né, que o homem, né, e a mulher vai deixar pai e mãe e vão se unir e se tornar uma só carne. Mas isso é uma sombra. Quando Cristo e a igreja se unirem, né, na vinda de Cristo, os dois vão se tornar um só espírito, né, Senhor Jesus. Né, a gente leu ali 1 Coríntios, né, e fala ali que a gente é um só espírito com ele. O irmão Ezra, no passado, já mostrou para nós que no original não tem isso com ele, é um só espírito. O Senhor ele quer que nós sejamos um só espírito. É exercitar o espírito, é deixar com que o espírito possa criar todas as coisas. O inimigo, ele só rouba. Ele não tem capacidade de criar nada. Ele só vai lá e tira, Senhor Jesus. Então a gente precisa ver esses princípios. Né? Aquilo que Deus está nos dando é algo novo, algo que vem de Deus. É o que só Deus pode suprir. É como o povo que andava no deserto. E Deus podia levar eles a muitas plantações, mas não todo dia tinha um maná que vinha do céu. Ninguém mais tinha isso. Isso só aparecia ali para o povo. E o povo tinha que colher, né, o suficiente para o dia, se deixasse para o dia seguinte estragava. E no sábado, né, ali na sexta-feira para o sábado, no sábado eles não podiam colher. Então no sábado eles tinham que colher uma porção dobrada, na sexta-feira, para poder no sábado não trabalhar. O sábado era o dia do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então tinha pessoas que não obedeciam. No dia que era para colher uma porção só, queriam guardar para o dia seguinte, estragava. E no dia que era para colher a porção dobrada, só colhia para um dia, não tinha o suficiente, porque não obedeciam o Espírito. O Senhor está nos mostrando para nós, a gente precisa ir diante do Senhor, né, para ser suprido. O Senhor está nos conectando no plano da nova criação. O plano, por um lado, né, é o plano que Deus planejou. No plano, mas também no plano da criação, que é um novo patamar. Deus está nos colocando em um outro nível. Não é mais Criador e criatura. Por isso que eu tenho compartilhado aqui, né, tem algumas doutrinas falando de não falar o nome do Senhor, o Messias, não falar Deus, falar o Criador. Cada vez está gerando um relacionamento mais impessoal com Deus. Deus é uma entidade, Ele está lá, tão longe. Isso está querendo fazer conosco o contrário. Então mostrando que a igreja vai se unir a Deus. Satanás queria sentar do lado de Deus. Mas Deus ele não quer ninguém sentado ao seu lado. Ele quer Deus com eles. Por isso que mostrou que Deus será o seu Deus. Deus com eles será o seu Deus. Né? Deus com os homens. É uma coisa só. Deus ele não quer nos colocar ao seu lado, quer nos colocar nele. Ele quer nos entregar a sua glória. Por isso que mostrou que a união entre homem e mulher é só uma sombra. Para mostrar a união de Cristo. O homem e a mulher se unem e se tornam uma só carne. Mas Cristo e a igreja vão se unir e vão se tornar um só espírito. Senhor Jesus. Então é algo, outro patamar. E tudo isso chega para nós a partir do Evangelho. Por isso que precisa da palavra profética. A palavra profética está trazendo para nós o Evangelho que pode de fato nos transformar. Mas a gente acha que já sabe o que é o Evangelho, né? É falar de Jesus, é fazer isso, é fazer aquilo. Não, o Evangelho é a boa nova de Deus para o homem. O Evangelho é o falar de Deus. É a palavra de Deus que sai da boca de Deus. É isso que a gente precisa aprender a ouvir. É o Senhor falando? Sim, amém. Ó Senhor Jesus. Ele mostrou que a gente precisa ser limpo de toda a consequência maligna da queda. Tem uma consequência.
O inimigo nos desconectou e colocou o bicho do orgulho lá dentro. Colocou o pecado, muita coisa negativa. Ó Senhor Jesus. Por isso eu falo, olha, essa velha criação já não basta mais. Né? O velho Adão, Cristo ele é o último Adão. Mostrou para nós, olha, Adão não presta mais, porque o Adão é terreno. Mas o último Adão é celestial. O que é da terra é terreno, o que é do céu é celestial. E é isso que ele quer mostrar para nós. Assim como a gente teve a imagem do que é terreno, hoje nós também precisamos buscar a imagem daquilo que é celestial. Então hoje a nova criação busca a direção do Espírito. Por isso o Senhor está mostrando para nós, para a gente concluir o plano de Deus, a gente precisa ser um no Espírito. Ó Senhor Jesus, não é concluir fazendo coisas, mas é concluir sendo um com o Senhor, deixando o Senhor trabalhar. Deus teve todo um trabalho para nos inserir nele, não ficar lado a lado com Deus, mas nele, um só ser. É quando a gente abrir a boca, é Deus falando, não só falando por Deus. Por isso mostrou para nós, olha, a nossa questão é habitar em Deus, é uma habitação diferente, é um relacionamento diferente, é Deus e o homem juntos. O inimigo achou que entendia, e ele teve sempre essa tendência, né, de ficar corrompendo as coisas, mudando as coisas. A gente não pode permitir isso, a gente não pode seguir essa tendência. Isso é gravíssimo. Pode ser algo muito bom, isso e aquilo, mas não é a vontade de Deus, é algo grave. A gente precisa realmente aprender a entregar tudo diante da igreja. A igreja ela é pura, e é assim que a gente precisa se manter também puros. Ó Senhor Jesus, por isso está se mostrando para nós, a gente precisa cumprir a sua vontade não como indivíduos, mas como um corpo. Aquilo que me beneficia tem que beneficiar a outros também. Deus ele nos traz coisas práticas, e aquilo que é prático é simples, todos podem participar. É como a videira, né? Por isso que o Senhor ele se compara com a videira. A videira não cresce em um lugar alto, ela cresce rasteirinha. Se você não botar ali um suporte, ela vai no chão, até uma criança pode ir lá e pegar. Então é acessível. Por isso mostrou, se o Senhor nos encontrar com liberdade, com pureza, com simplicidade, Ele vai conseguir nos usar cada vez mais. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa da palavra profética, para a gente não ficar igual ao inimigo, né? Achando que já sabe. Não, eu é que sei. Aí quer discutir, quer brigar, quer impor. Ó Senhor Jesus, e não é por aí. Para a gente poder, de fato, diferenciar o entendimento que vem de Deus do entendimento que vem do inimigo, a gente precisa viver no Espírito. Há uma grande diferença. O entendimento de Deus gera vida. O entendimento que vem do inimigo vai gerar discórdia, discussão, falta de paz. A gente tem que exercitar o Espírito, não fazer as coisas de qualquer jeito. Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor quer mostrar para nós essa semana, né? A criação foi desconectada. A nova criação tem que estar sempre conectada, tem que estar sempre na presença de Deus. O diabo ele perdeu a conexão com Deus. A gente viu ali, né, que na experiência de Jó, embora ele possa se apresentar a Deus, ele não pode permanecer muito tempo na presença, ele perdeu esse direito. Então ele quer fazer conosco a mesma coisa. Não, vai só lá dar uma ida diante de Deus e volta, está tudo tranquilo. A gente vê ali, né, ele se apresentou diante de Deus, aí logo depois fala, e deixou a presença de Deus. A gente não deve seguir esse caminho. Olha, eu aprendi um negócio aqui na palavra e tal, aí eu saio da presença de Deus e agora eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu entendi. Não, a gente precisa permanecer na presença de Deus. Essa é a esfera que o inimigo não consegue tocar. É isso que eu estou mostrando para nós. Senão a gente vai deixar livre, né, a nossa vida da alma, a nossa vida independente, o bicho do orgulho ali livre. E aí, não, isso aqui não tem problema não, foi feito com uma boa intenção. Não é por aí. Precisa ver se foi feito no Espírito, se foi aprovado por Deus. Se a gente vai fazer coisas, Deus vai usar isso, né, para alguma outra coisa, a gente vai ser desconectado. A gente vai ser, não vai receber proveito nenhum disso. O Senhor ele precisa de cada um de nós. Ele precisa que a gente exercite o Espírito. Não é só porque deu uma palavra, falou isso, ajudou o fulano, que quer dizer que você esteja vivendo no Espírito. A gente precisa realmente buscar a vontade de Deus, diferenciar as coisas e sempre ir diante do Senhor, para tudo. Aconteceu uma situação boa, vai diante do Senhor. Aconteceu uma situação ruim, vai diante do Senhor. Aconteceu uma coisa, vai diante do Senhor. Não aconteceu nada, vai diante do Senhor.
É isso que precisa realmente perceber. Deus ele tem um propósito, e é um propósito muito mais nobre, muito mais elevado do que a gente pensou, do que a gente possa pensar. Por isso a gente precisa seguir o Espírito. Na esfera do Espírito, o inimigo não consegue acompanhar. Ele só entende as coisas exteriores, mas do interior entende o Senhor. E é isso que a gente precisa buscar todos os dias. A vida interior, a direção que vem de Deus, cooperar com Ele, para que Ele cumpra a sua vontade. Só Ele pode fazer, só Ele vai confirmar, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.